Se você clicou neste vídeo, é porque existe algo na sua vida que parece impossível de resolver. Uma situação que já foi tentada de todas as formas, um pedido que você carrega em silêncio e que só Deus conhece a profundidade. Hoje, São José te chama para este momento de oração, porque quando tudo parece fechado, é Ele quem abre caminhos. Quando a esperança enfraquece, é Ele quem sustenta. E quando o impossível se apresenta, é Ele quem intercede com poder diante de Deus. Antes de começarmos, eu te peço algo muito importante. Se inscreva agora neste canal, porque todos os dias nós rezamos juntos orações fortes, profundas e cheias de fé, que têm transformado vidas e fortalecido corações cansados. Curta este vídeo, porque esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também estão precisando de um milagre urgente. E compartilhe, envie para alguém que esteja passando por um momento difícil, porque você pode ser o instrumento que Deus está usando hoje para levar esperança a quem já estava desistindo. Agora, silencie o coração, respire fundo, coloque diante de Deus aquilo que parece sem solução e permaneça até o final desta oração, porque São José age no silêncio, mas responde com rapidez. Prepare-se, porque o que você vai rezar agora não é apenas uma oração, é um encontro, é uma entrega, é o início do milagre impossível que começa a se realizar hoje na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até Ti, porque quando tudo parece fechado, Tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, Tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, Tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora. Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, Tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender, porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje, que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu.
São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família. Cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada, cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede São José pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores, traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa. Intercede, São José, pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer, o dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair, que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José, recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito, porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José, permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José,
que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas, que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado. Pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho. São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, ela se sustenta na confiança. Que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado. Que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. São José, guarda esta casa, abençoa este lar, enche este ambiente de paz, retira toda a carga pesada, toda a tensão, toda a discussão desnecessária e faz deste lugar um espaço de descanso e proteção. Que a gratidão comece a nascer antes mesmo do milagre completo, porque quem agradece confia e quem confia se fortalece, mesmo enquanto espera, mesmo enquanto caminha, mesmo enquanto aprende. São José, que esta vida sinta o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia, nas pequenas vitórias, nos livramentos silenciosos, nas respostas discretas que só quem ora consegue perceber. Que a paciência seja renovada, que a pressa seja acalmada, que a comparação com a vida dos outros não roube a paz, pois cada história tem seu tempo e Deus não falha em nenhuma delas. São José, que a confiança construída nesta oração se transforme em atitude, em serenidade diante das dificuldades, em firmeza diante dos desafios, em perseverança mesmo quando cansa. Que esta pessoa aprenda a respirar fundo e entregar novamente, sempre que o medo tentar voltar, sempre que a dúvida insistir, sempre que a ansiedade apertar, lembrando que Deus não abandona aqueles que confiam. São José, que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o céu já ouviu este clamor, já acolheu este pedido e já preparou aquilo que será necessário no tempo certo. Que a alegria volte aos poucos, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, mas como sinal de que a fé está viva e o coração está sendo curado. São José continua caminhando à frente, abrindo caminhos invisíveis, alinhando situações, tocando corações, movendo o que precisa ser movido, mesmo quando não percebemos. Que esta oração continue ecoando no interior desta vida, não apenas agora, mas nos próximos dias, trazendo calma, trazendo clareza, trazendo a certeza de que Deus permanece agindo. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
São José, Pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até Ti, porque quando tudo parece fechado, Tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, Tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, Tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora. Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, Tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender, porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje, que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu. São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família, cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada, cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a Ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José, intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede, São José, pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores, traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José, intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa,
Intercede, São José, pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer, o dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair, que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José, recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito, porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José, permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José, que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas, que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado, pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho. São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, ela se sustenta na confiança. Que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José, protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado. Que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. São José, guarda esta casa, abençoa este lar, enche este ambiente de paz, retira toda a carga pesada, toda a tensão,
toda discussão desnecessária e faz deste lugar um espaço de descanso e proteção. Que a gratidão comece a nascer antes mesmo do milagre completo, porque quem agradece confia, e quem confia se fortalece, mesmo enquanto espera, mesmo enquanto caminha, mesmo enquanto aprende. São José, que esta vida sinta o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia, nas pequenas vitórias, nos livramentos silenciosos, nas respostas discretas que só quem ora consegue perceber. Que a paciência seja renovada, que a pressa seja acalmada, que a comparação com a vida dos outros não roube a paz, pois cada história tem seu tempo e Deus não falha em nenhuma delas. São José, que a confiança construída nesta oração se transforme em atitude, em serenidade diante das dificuldades, em firmeza diante dos desafios, em perseverança mesmo quando cansa. Que esta pessoa aprenda a respirar fundo e entregar novamente, sempre que o medo tentar voltar, sempre que a dúvida insistir, sempre que a ansiedade apertar, lembrando que Deus não abandona aqueles que confiam. São José, que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o céu já ouviu este clamor, já acolheu este pedido e já preparou aquilo que será necessário no tempo certo. Que a alegria volte aos poucos, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, mas como sinal de que a fé está viva e o coração está sendo curado. São José continua caminhando à frente, abrindo caminhos invisíveis, alinhando situações, tocando corações, movendo o que precisa ser movido, mesmo quando não percebemos. Que esta oração continue ecoando no interior desta vida, não apenas agora, mas nos próximos dias, trazendo calma, trazendo clareza, trazendo a certeza de que Deus permanece agindo. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até Ti, porque quando tudo parece fechado, Tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, Tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, Tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora. Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, Tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender, porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje,
que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu. São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família. Cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada, cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José, intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede, São José, pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores, traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José, intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa. Intercede, São José, pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer, o dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair, que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José, recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito, porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José,
Permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José, que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas. Que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado, pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho. São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, ela se sustenta na confiança. Que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado. Que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. São José, guarda esta casa, abençoa este lar, enche este ambiente de paz, retira toda a carga pesada, toda a tensão, toda a discussão desnecessária e faz deste lugar um espaço de descanso e proteção. Que a gratidão comece a nascer antes mesmo do milagre completo, porque quem agradece confia e quem confia se fortalece, mesmo enquanto espera, mesmo enquanto caminha, mesmo enquanto aprende. São José, que esta vida sinta o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia, nas pequenas vitórias, nos livramentos silenciosos, nas respostas discretas que só quem ora consegue perceber. Que a paciência seja renovada, que a pressa seja acalmada, que a comparação com a vida dos outros não roube a paz, pois cada história tem seu tempo e Deus não falha em nenhuma delas. São José, que a confiança construída nesta oração se transforme em atitude, em serenidade diante das dificuldades, em firmeza diante dos desafios, em perseverança mesmo quando cansa. Que esta pessoa aprenda a respirar fundo e entregar novamente, sempre que o medo tentar voltar, sempre que a dúvida insistir, sempre que a ansiedade apertar, lembrando que Deus não abandona aqueles que confiam. São José, que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o céu já ouviu este clamor, já acolheu este pedido e já preparou aquilo que será necessário no tempo certo. Que a alegria volte aos poucos, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, mas como sinal de que a fé está viva e o coração está sendo curado. São José continua caminhando à frente, abrindo caminhos invisíveis, alinhando situações, tocando corações, movendo o que precisa ser movido, mesmo quando não percebemos.
Que esta oração continue ecoando no interior desta vida, não apenas agora, mas nos próximos dias, trazendo calma, trazendo clareza, trazendo a certeza de que Deus permanece agindo. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até Ti, porque quando tudo parece fechado, Tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, Tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, Tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora. Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, Tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender, porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje, que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu. São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família, cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada, cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a Ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José, intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede, São José, pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores,
traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa. Intercede São José pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer. O dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair, que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José, recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito, porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José, permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José, que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas, que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado, pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho. São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, ela se sustenta na confiança. Que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José, protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado.
que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. São José, guarda esta casa, abençoa este lar, enche este ambiente de paz, retira toda a carga pesada, toda a tensão, toda a discussão desnecessária e faz deste lugar um espaço de descanso e proteção. Que a gratidão comece a nascer antes mesmo do milagre completo, porque quem agradece confia e quem confia se fortalece, mesmo enquanto espera, mesmo enquanto caminha, mesmo enquanto aprende. São José, que esta vida sinta o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia, nas pequenas vitórias, nos livramentos silenciosos, nas respostas discretas que só quem ora consegue perceber. Que a paciência seja renovada, que a pressa seja acalmada, que a comparação com a vida dos outros não roube a paz, pois cada história tem seu tempo e Deus não falha em nenhuma delas. São José, que a confiança construída nesta oração se transforme em atitude, em serenidade diante das dificuldades, em firmeza diante dos desafios, em perseverança mesmo quando cansa. Que esta pessoa aprenda a respirar fundo e entregar novamente, sempre que o medo tentar voltar, sempre que a dúvida insistir, sempre que a ansiedade apertar, lembrando que Deus não abandona aqueles que confiam. São José, que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o céu já ouviu este clamor, já acolheu este pedido e já preparou aquilo que será necessário no tempo certo. Que a alegria volte aos poucos, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, mas como sinal de que a fé está viva e o coração está sendo curado. São José continua caminhando à frente, abrindo caminhos invisíveis, alinhando situações, tocando corações, movendo o que precisa ser movido, mesmo quando não percebemos. Que esta oração continue ecoando no interior desta vida, não apenas agora, mas nos próximos dias, trazendo calma, trazendo clareza, trazendo a certeza de que Deus permanece agindo. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até Ti, porque quando tudo parece fechado, Tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, Tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, Tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora. Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, Tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender,
porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje, que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu. São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família, cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada, cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José, intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede, São José, pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores, traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José, intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa. Intercede, São José, pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer, o dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair, que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José, recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito,
porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José, permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José, que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas, que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado, pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho. São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, ela se sustenta na confiança. Que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José, protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado. Que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. São José, guarda esta casa, abençoa este lar, enche este ambiente de paz, retira toda a carga pesada, toda a tensão, toda a discussão desnecessária e faz deste lugar um espaço de descanso e proteção. Que a gratidão comece a nascer antes mesmo do milagre completo, porque quem agradece confia e quem confia se fortalece, mesmo enquanto espera, mesmo enquanto caminha, mesmo enquanto aprende. São José, que esta vida sinta o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia, nas pequenas vitórias, nos livramentos silenciosos, nas respostas discretas que só quem ora consegue perceber. Que a paciência seja renovada, que a pressa seja acalmada, que a comparação com a vida dos outros não roube a paz, pois cada história tem seu tempo e Deus não falha em nenhuma delas. São José, que a confiança construída nesta oração se transforme em atitude, em serenidade diante das dificuldades, em firmeza diante dos desafios, em perseverança mesmo quando cansa. Que esta pessoa aprenda a respirar fundo e entregar novamente, sempre que o medo tentar voltar, sempre que a dúvida insistir, sempre que a ansiedade apertar, lembrando que Deus não abandona aqueles que confiam. São José, que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o céu já ouviu este clamor, já acolheu este pedido,
e já preparou aquilo que será necessário no tempo certo. Que a alegria volte aos poucos, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, mas como sinal de que a fé está viva e o coração está sendo curado. São José continua caminhando à frente, abrindo caminhos invisíveis, alinhando situações, tocando corações, movendo o que precisa ser movido, mesmo quando não percebemos. Que esta oração continue ecoando no interior desta vida, não apenas agora, mas nos próximos dias, trazendo calma, trazendo clareza, trazendo a certeza de que Deus permanece agindo. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até Ti, porque quando tudo parece fechado, Tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, Tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, Tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora. Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, Tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender, porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje, que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu. São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família, cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada, cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a Ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José,
intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede São José pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores, traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa. Intercede São José pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer, o dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair, que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José, recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito, porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José, permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José, que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas, que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado, pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho. São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais,
ela se sustenta na confiança. Que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima, e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado. Que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. São José, guarda esta casa, abençoa este lar, enche este ambiente de paz, retira toda a carga pesada, toda a tensão, toda a discussão desnecessária e faz deste lugar um espaço de descanso e proteção. Que a gratidão comece a nascer antes mesmo do milagre completo, porque quem agradece confia e quem confia se fortalece, mesmo enquanto espera, mesmo enquanto caminha, mesmo enquanto aprende. São José, que esta vida sinta o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia, nas pequenas vitórias, nos livramentos silenciosos, nas respostas discretas que só quem ora consegue perceber. Que a paciência seja renovada, que a pressa seja acalmada, que a comparação com a vida dos outros não roube a paz, pois cada história tem seu tempo e Deus não falha em nenhuma delas. São José, que a confiança construída nesta oração se transforme em atitude, em serenidade diante das dificuldades, em firmeza diante dos desafios, em perseverança mesmo quando cansa. Que esta pessoa aprenda a respirar fundo e entregar novamente, sempre que o medo tentar voltar, sempre que a dúvida insistir, sempre que a ansiedade apertar, lembrando que Deus não abandona aqueles que confiam. São José, que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o céu já ouviu este clamor, já acolheu este pedido e já preparou aquilo que será necessário no tempo certo. Que a alegria volte aos poucos, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, mas como sinal de que a fé está viva e o coração está sendo curado. São José continua caminhando à frente, abrindo caminhos invisíveis, alinhando situações, tocando corações, movendo o que precisa ser movido, mesmo quando não percebemos. Que esta oração continue ecoando no interior desta vida, não apenas agora, mas nos próximos dias, trazendo calma, trazendo clareza, trazendo a certeza de que Deus permanece agindo. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até Ti, porque quando tudo parece fechado, Tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, Tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, Tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora.
Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender, porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje, que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu. São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família, cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada, cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José, intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede, São José, pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores, traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José, intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa. Intercede, São José, pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer, o dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair,
que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito, porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José, permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José, que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas, que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado, pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho. São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, ela se sustenta na confiança. Que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado. Que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. São José, guarda esta casa, abençoa este lar, enche este ambiente de paz, retira toda a carga pesada, toda a tensão, toda a discussão desnecessária e faz deste lugar um espaço de descanso e proteção. Que a gratidão comece a nascer antes mesmo do milagre completo, porque quem agradece confia e quem confia se fortalece, mesmo enquanto espera, mesmo enquanto caminha, mesmo enquanto aprende. São José, que esta vida sinta o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia, nas pequenas vitórias, nos livramentos silenciosos, nas respostas discretas que só quem ora consegue perceber. Que a paciência seja renovada, que a pressa seja acalmada, que a comparação com a vida dos outros não roube a paz, pois cada história tem seu tempo e Deus não falha em nenhuma delas. São José, que a confiança construída nesta oração se transforme em atitude, em serenidade diante das dificuldades, em firmeza diante dos desafios, em perseverança mesmo quando cansa. Que esta pessoa aprenda a respirar fundo e entregar novamente,
Sempre que o medo tentar voltar, sempre que a dúvida insistir, sempre que a ansiedade apertar, lembrando que Deus não abandona aqueles que confiam. São José, que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o céu já ouviu este clamor, já acolheu este pedido e já preparou aquilo que será necessário no tempo certo. Que a alegria volte aos poucos, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, mas como sinal de que a fé está viva e o coração está sendo curado. São José continua caminhando à frente, abrindo caminhos invisíveis, alinhando situações, tocando corações, movendo o que precisa ser movido, mesmo quando não percebemos. Que esta oração continue ecoando no interior desta vida, não apenas agora, mas nos próximos dias, trazendo calma, trazendo clareza, trazendo a certeza de que Deus permanece agindo. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, pai justo, homem do silêncio que fala com Deus, servo fiel dos planos do Altíssimo, nós nos colocamos agora em tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com a fé que luta para permanecer firme, mesmo depois de tantas batalhas. São José, nós viemos até ti, porque quando tudo parece fechado, tu és aquele que abre caminhos. Quando o impossível se levanta como muralha, tu és aquele que intercede com autoridade. Quando a esperança enfraquece, tu és o guardião que sustenta a confiança em Deus. Hoje não é um dia qualquer, não é uma oração comum, não é apenas mais um pedido lançado ao vento. Hoje nós declaramos com fé viva, com o coração confiante, que o milagre impossível começa a se realizar. São José, olha para esta vida que ora agora. Olha para esta pessoa que chegou até aqui, carregando dores que ninguém vê, preocupações que tiram o sono, medos que apertam o peito, contas atrasadas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, relacionamentos feridos, cansaço da alma e um pedido que parece não ter solução. São José, tu conheces o impossível, porque aceitaste o inexplicável, porque confiaste sem entender, porque obedeceste sem garantias, porque acreditaste quando tudo parecia confuso. Por isso, entra agora nesta causa impossível, toca neste problema urgente, assume esta batalha que já não sabemos como lutar, intercede junto a Deus Pai, apresenta esta dor diante do céu e pede por nós aquilo que não conseguimos pedir com palavras. São José, se existe um milagre que precisa acontecer hoje, que ele comece agora. Se existe uma resposta aguardada há tanto tempo, que ela se manifeste neste dia. Se existe uma porta que precisa se abrir, que ela se abra sem atraso. Se existe uma mudança que parece improvável, que ela aconteça pela mão poderosa de Deus. Nós cremos, São José, que nada é impossível quando confiamos, que nenhuma causa está perdida, que nenhuma lágrima é em vão, que nenhuma oração passa despercebida no céu. São José, protege esta pessoa que ora, livra de todo desânimo, afasta toda negatividade, retira todo pensamento de derrota, rompe toda palavra contrária, quebra toda inveja, afasta todo mal visível e invisível e cobre esta vida com teu cuidado silencioso e forte. São José, assim como cuidaste de Jesus e Maria, cuida agora desta família, cuida deste lar, cuida deste trabalho, cuida desta saúde, cuida desta mente cansada,
cuida deste coração ferido e restaura tudo aquilo que parecia perdido. Hoje nós entregamos a Ti, São José, aquilo que não sabemos mais como resolver, aquilo que já tentamos de todas as formas, aquilo que humanamente não tem saída, mas que espiritualmente já está nas mãos de Deus. São José intercede pela vida financeira, traz equilíbrio onde há escassez, traz provisão onde há falta, traz oportunidades onde só havia portas fechadas, traz emprego, traz sustento, traz dignidade, traz paz para quem vive preocupado com o amanhã. Intercede São José pela saúde do corpo e da alma, cura enfermidades, restaura forças, alivia dores, traz diagnósticos favoráveis, traz tratamentos eficazes, traz esperança renovada para quem já se sentia sem forças. São José intercede pelos relacionamentos, restaura casamentos feridos, traz reconciliação onde houve afastamento, traz diálogo onde houve silêncio, traz amor onde houve frieza, traz perdão onde houve mágoa. Intercede São José pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, pelos jovens confusos, por todos aqueles que se sentem perdidos, sem direção, sem sentido, sem motivação. São José, que hoje seja o dia da virada, o dia da resposta, o dia do testemunho, o dia em que o impossível começa a se desfazer, o dia em que Deus age de forma silenciosa, mas poderosa, rápida e definitiva. Nós declaramos, São José, que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo dá lugar à fé, que a dor dá lugar à esperança, que o choro dá lugar à alegria, que a espera dá lugar ao milagre. São José, permanece conosco, caminha à nossa frente, abre caminhos retos, afasta armadilhas, protege nossos passos e conduz esta vida ao plano perfeito de Deus. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos, sabendo que o céu já se moveu, que o impossível já começou a cair, que o milagre já está em curso, mesmo que ainda não seja visível. São José, recebe esta oração, acolhe este clamor e apresenta tudo diante de Deus, com a certeza de que hoje, neste dia, neste momento, o milagre impossível vai se realizar. São José, nós permanecemos aqui, mesmo depois de tudo o que foi dito, porque o coração ainda precisa descansar na confiança, porque a alma ainda precisa sentir a paz que vem do céu, porque sabemos que quando permanecemos em oração, Deus continua agindo mesmo no silêncio. Que esta paz comece agora a ocupar os espaços onde antes havia inquietação, que o medo seja substituído por serenidade, que o desespero dê lugar à esperança e que esta vida sinta, ainda que de forma suave, que não está sozinha nesta caminhada. São José, permite que esta pessoa perceba os pequenos sinais que Deus já está enviando, as portas que começam a se mover, as respostas que surgem de forma inesperada, os encontros certos, as palavras certas, as oportunidades que começam a se alinhar. Que todo o peso que foi carregado por tanto tempo comece agora a ser retirado, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque a confiança foi restaurada. E quando confiamos, o fardo se torna mais leve e o caminho mais claro. São José, que esta pessoa volte a dormir em paz, que o sono seja tranquilo, que a mente descanse, que o coração desacelere, sabendo que aquilo que foi entregue já não precisa ser controlado, porque está nas mãos certas, que as lágrimas derramadas em silêncio sejam acolhidas como oração, que cada suspiro cansado seja entendido como pedido, e que nada do que foi vivido seja desperdiçado, pois Deus transforma dor em maturidade e espera em testemunho.
São José, que a fé que hoje foi reacendida não se apague diante das dificuldades, mas cresça a cada dia, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando as circunstâncias insistem em desafiar. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, ela se sustenta na confiança que esta pessoa se levante amanhã com um novo olhar, com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança, sabendo que o céu já está trabalhando em favor da sua vida. São José protege os pensamentos, afasta toda negatividade, toda lembrança que paralisa, toda voz que desanima, e fortalece a certeza de que aquilo que parece demorado não está atrasado. Que as decisões que precisarem ser tomadas sejam iluminadas, que as escolhas sejam feitas com sabedoria, que os passos sejam firmes e que mesmo nos dias difíceis esta pessoa se recorde de que não caminha sozinha. E que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o instante em que tudo começou a mudar, mesmo sem fazer barulho, porque Deus age assim, no silêncio, mas com poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José, amém, e até a próxima oração milagrosa.